soledad de mi destino, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desdén que me ignoraban, y de repente sostienen la mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz de tu mirada, gloria divina de esta suerte repentina y de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria es el lo de encontrarte ahora, levarte mi soledad y conseguir mi destino, el mismo destino. Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita mirada, oh, bendita mirada desde el alma, tu mirada, bendita tu Boa noite a todos, que a luz desse nosso amoroso Jesus esteja sobre todos nós, que possamos na noite de hoje termos um momento abençoado de prece e assim possamos expandir essa mensagem da espiritualidade amiga que tem trazido tanto alento, né, aos nossos lares, a todos nós que continuamos seguindo o nosso tratamento e que assim possamos seguir por mais uma temporada aí de prece, trazendo a luz de Jesus para os nossos lares. Nesse primeiro momento, nós vamos assistir um vídeo de animação que é do livro Pai Nosso, psicografia de nosso amado Francisco Cândido Xavier, que trouxe mensagens lindas do espírito de Meimei. Tem esse cunho de evangelização infantil, mas que ilustra maravilhosamente a todos nós, né, a mensagem amorosa de Jesus. Então não temos faixa de idade definida para essa mensagem amorosa de Jesus, mas que agrada muito, né, ao nosso coração e principalmente traduz para uma linguagem, digamos que mais adequada ao público infantil também. Então vamos assistir esse primeiro vídeo que traz a mensagem da noite de hoje para nós, do livro Pai Nosso, que é o exemplo da fonte. O exemplo da fonte. Um estudante da sabedoria, rogando ao seu instrutor
lhe explicasse qual a melhor maneira de livrar-se do mal, foi por ele conduzido a uma fonte que deslizava, calma e cristalina, e, seguindo-lhe o curso, observou: veja o exemplo da fonte, que auxilia a todos sem perguntar, e que nunca se detém até alcançar a grande comunhão com o oceano. Junto dela crescem as plantas de toda sorte, e em suas águas dessedentam-se animais de todos os tipos e feitios. Enquanto caminhavam, um pequeno atirou 2 pedras à corrente, e as águas as engoliram em silêncio, prosseguindo para diante. Reparou? Disse o mentor amigo. A fonte não se insurgiu contra as pedradas. Recebeu-as com paciência e seguiu trabalhando. Mais à frente, vira um grosso canal de esgoto arremessando detritos no corpo-alvo das águas. Mas a corrente absorvia o lodo escuro, sem reclamações, e avançava sempre. O professor comentou para o aprendiz: a fonte não se revolta contra a lama que lhes atiram à face. Recolhe-a sem gritos e transforma-a em benefícios para a terra necessitada de adubo. Adiante ainda, notaram que, enquanto andorinhas se banhavam, lépidas, feios sapos penetravam também a corrente e pareciam felizes em alegres mergulhos. As águas amparavam a todos sem a mínima queixa. O bondoso mentor indicou lindo quadro ao discípulo e terminou: assinalemos o exemplo da fonte e aprenderemos a libertar-nos de qualquer cativeiro, porque, em verdade, só aqueles que marcham para diante com o trabalho que Deus lhes confia, sem se ligarem às sugestões do mal, conseguem vencer dignamente na vida, garantindo, em favor de todos, as alegrias do bem eterno. Novamente, boa noite. Agora nós vamos dar algumas orientações sobre os tratamentos que são importantes para serem continuados na noite de hoje. O dia de hoje é importante para todos nós fluidificarmos as nossas águas. Então, esse momento, que é um momento que antecede o Pai Nosso, a leitura do Evangelho, a mensagem da espiritualidade amiga que vem na noite de hoje para nós, através da psicofonia, é importante que a gente crie esse ambiente, que é um ambiente que nos prepara, justamente para estarmos recebendo, digamos que essas bênçãos maiores da espiritualidade para a amiga na noite de hoje. Então, é por isso que esses momentos de assistir os vídeos, de nós entrarmos nesse estado reflexivo através das mensagens que nós vamos ver, ouvir, eles são importantes para que possamos criar essa ambientação que favorece a presença da espiritualidade em nossos lares e nos traz esse coração amoroso e reflexivo através das mensagens vindas de Jesus, dos Espíritos amigos para nós na noite de hoje. Então é importante que no momento da fluidificação estejamos nessa ligação amorosa, reflexiva, para que assim possamos pedir a Jesus, a Mãe Santíssima, a fluidificação de nossas águas. Ou seja, basta colocarmos um copo com água para beber, para consumo, para nós ou para nossos animais, ou de repente para pessoas que assim desejamos, que sabemos que estão adoentadas, e que a água fluidificada vai ter medicação específica para nós ou nossos animaizinhos, ou então para essas pessoas que a gente sente em nosso coração que possam estar necessitando de medicação espiritual. Para os seus animais, você poderá fluidificar a água numa vasilha específica para eles, para cada um animal, ou então num bebedouro coletivo, se assim você tiver em casa. Para você poderá fluidificar, assim como também para as pessoas que você deseja, ou num copo com água ou numa vasilha maior, uma garrafa com água ou uma jarra, que você poderá guardar essa água, não deixando terminar,
ficar até 4 dedos assim, e aí você pode colocar mais água para que essa água seja completada, pois o princípio, né, de medicação espiritual, esse fluido específico, ele é mantido. Mas é bom que a água não termine tanto, né, para que a gente possa realmente ter maior proveito desse princípio de fluidificação. E assim você poderá armazená-la, guardá-la na sua geladeira, e aí para ser, né, consumida ao longo da semana, e na próxima semana, para fluidificação, oferecer nova água. Então, para quem segue seu tratamento de saúde, hoje é dia de fluidificação de águas e é dia também do passe espiritual, específico para a sala de saúde, né? Então, se você tem a consciência de que está fazendo acompanhamento da sala de saúde, é bom na hora do Pai Nosso tentar digitar Jesus, Mãe Santíssima, para receber o passe específico para a sua saúde. Para todos nós também, se assim desejarmos receber o passe espiritual, na hora do Pai Nosso, vamos pedir essas bênçãos, né, para que possamos receber o passe espiritual. Para isso, sugerimos a você ficar numa posição confortável, descruzar mãos e pés, né, para que esse fluxo energético possa circular pelo seu corpo e assim a espiritualidade possa oferecer, né, de uma maneira, digamos que mais eficaz, esse passe espiritual. Você estando com o seu corpo numa posição confortável e que não bloqueie a passagem desse fluxo energético. Se você estiver deitado, também, né, que você fique numa posição confortável, pedindo a Jesus, a Mãe Santíssima, que o passe espiritual seja assim efetivado. Para quem também faz o tratamento da sala de saúde, hoje também é importante a fluidificação do lençol, de acordo com a orientação que você recebeu por algum trabalhador da Casinha Belém. Então, que você possa assim, né, colocar seu lençol, que será fluidificado no dia de hoje, para que na quarta-feira, que é o dia que indicamos, né, de orientação que a casa dá para a visita espiritual, que você possa fazer uso, ou seja, dormir com esse lençol, se cobrir com ele, pois ele também terá os fluidos, né, que são necessários para o seu tratamento espiritual. Tá? Então, para quem também faz o tratamento da desobsessão, é importante ter essa consciência, né, de que está em tratamento da desobsessão. Né? Se você está sentindo no seu coração essa necessidade, né, de seguir o seu tratamento da desobsessão, mesmo a casa já orientando, dando essas informações necessárias para que você prossiga o seu tratamento, é importante que você tenha essa consciência. Hoje também é dia da fluidificação de água, também do passe espiritual da desobsessão, tendo essa mentalização, né, de Jesus, sentindo em seu coração a presença amorosa da espiritualidade amiga. Também é importante pedir o passe da desobsessão. Para a desobsessão, o dia de quarta-feira, que é também dia, né, do acompanhamento espiritual das entidades da casa, dos mentores espirituais e do seu protetor, né, esse espírito amado, querido, que vem em nome de Jesus, de Mãe Santíssima, cuidar de você. É importante que nesse dia de quarta-feira você faça a visita ao site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. Lá você encontrará uma área desobsessão tratamento. Lá conterá 12 passos, que são passos de autorreflexão, que ajudarão você, né, nessa caminhada com Jesus, para que as relações amorosas, vínculos amorosos sejam restabelecidos e assim você possa ter a conclusão do seu tratamento da desobsessão. Para todos nós, na noite de hoje, é importante fazermos essa corrente amorosa, esse elo amoroso, que acaba se tornando um grande evangelho no lar, que dá assistência a nós e a todas as entidades que, porventura, estejam recorrido ao nosso lar em busca de amparo e de auxílio. E assim, são muitos irmãos, né, desencarnados que são levados ao ambiente, né, às colônias espirituais, para tratamento e assim ter a sua efetiva recolhimento e a amorosidade de Jesus. Então, que tenhamos hoje uma abençoada noite de prece.
Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira de prece. E hoje teremos a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Humano, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem é de número 90 e tem como tema Ensejo ao Bem. Dentro da mensagem temos uma passagem bíblica e logo após o comentário em cima da passagem. Abre aspas. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Fecha aspas. Mateus, capítulo 24, versículo 50. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor, junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Neste gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o mártiro ou para a cruz dos supremos testemunhos. Boa noite. E já chegamos aqui à metade, no capítulo 90, com o tema Ensejo ao Bem. E a gente vai ver uma mensagem muito bonita de Emmanuel. Ela vai nos levar a compreender um pouco mais algo sobre o qual a gente fala muito, que parece muito belo quando visto em Jesus, e de fato é algo dos mais grandiosos na criação divina, né? Uma das coisas mais grandiosas, mais belas na criação divina. Mas, quando a gente pensa na aplicação disso, a gente vê o quanto é desafiador. Vamos falar na mensagem de hoje, ou vamos entender melhor o que seja amor incondicional. A gente ouve tanto disso, né? O amor do Evangelho é um amor incondicional, o amor do Cristo, o amor de Deus. E por vezes nós esquecemos que nós somos convidados a esse amor também. Nós estamos destinados a desenvolver esse amor incondicional. Só que muitas vezes nós não pensamos em todo o alcance da expressão ou da palavra incondicional. E aqui está realmente um grande salto para o espírito. Quando ele começa a ultrapassar, no campo do amor, as barreiras das expectativas, das exigências, das cobranças, quando ele consegue sobrepor-se mesmo à ingratidão, à traição, etc., etc., claro, num amor puro, né, num amor que vai se tornando cada vez menos aspecto material e mais um amor espiritual mesmo, de comunhão, de compreensão, de indulgência, a caridade no seu sentido mais pleno,
como define o Livro dos Espíritos, aí nós estamos avançando, realmente, nós estamos quebrando aí um paradigma. O espírito que começa a entrar nesse campo do amor incondicional, ele dá realmente um grande salto no seu processo evolutivo. É claro que é uma construção, não é uma chavinha que muda, não é um salto no sentido de que de uma hora para outra ele consegue fazê-lo, mas ele entra numa nova fase, vamos dizer assim. Então, o título da mensagem é Ensejo ao Bem, ou seja, ocasião para praticar o bem, né? Oportunidade, uma circunstância propícia para exercer o bem. E, na verdade, Emmanuel traz esse título para, no fundo, nos dizer assim, que sempre há um ensejo para o bem. Quando a situação, a circunstância, quando a postura do outro são as menos apreciadas possíveis, quando elas são as mais difíceis, as menos esperadas, as mais complicadas, as mais infelizes, ainda ali há ensejo para o bem. E especialmente ali há um ensejo para o bem. Porque onde o bem se faz mais útil, o mínimo bem, em meio à sombra mais densa. É como entrar numa casa completamente escura. Ali a gente vê o valor de uma velinha. Quando acaba a energia, por exemplo. Ali a gente vê o valor de uma velinha. Porque antes a gente não conseguia enxergar nada, com uma velinha as possibilidades já aumentam. Né? Ela tem um tremendo valor. Quando o sol está claro, a vela, né, ela fica ali diluída, digamos, no meio de tanta luz. Mas, quando as circunstâncias são as mais difíceis, quando a postura do outro para comigo é das mais desafiadoras, das mais dolorosas, aí então é que surge um ensejo ainda maior, uma ocasião ainda mais propícia para o bem. Então, mais ou menos a esse tipo de reflexão que Emmanuel quer nos conduzir. Aprendermos a ver em cada circunstância, especialmente naquelas que julgamos, não tem outro caminho senão revidar, senão odiar, senão ressentir, especialmente naquelas em que não vemos outro caminho aparentemente, senão um caminho menos feliz, né? É ali que há um ensejo para o bem. Então, a gente vai ver isso com a aplicação prática da própria vida de Jesus, quando ele valorizou esse ensejo ao bem até os últimos níveis, né? Até as últimas consequências. O versículo que Emmanuel traz para nós é um versículo do Evangelho de Mateus, já lá no final do Evangelho de Mateus, né? Nas narrativas finais ali do Evangelho de Mateus, e descreve mais uma vez um momento ali no Getsemane, ou no horto, né, no Jardim das Oliveiras. E hoje nós vamos falar de mais uma passagem que diz respeito ali aos acontecimentos no Jardim das Oliveiras, mais propriamente no momento da prisão de Jesus. Então, Mateus 26:50, em que está dito: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, contextualizando, quando Jesus pronuncia essa frase, quando Jesus faz mais uma dessas suas perguntas desconcertantes no Evangelho. A gente tem falado muito aqui das perguntas de Jesus. Aqui nós temos mais uma delas. Amigo, a que vieste? Para quem Jesus faz essa pergunta? Para Judas. Quando Judas vem acompanhado da guarda do templo, né, ali do sumo sacerdote e outros, ele vem entregar a Jesus. Né? Claro, lembrando mais uma vez, não era propriamente uma traição no sentido de que Judas havia debandado para outro lado, havia renegado o Cristo. Não, era
era uma estratégia que ele bolou ali na sua cabeça, que no seu modo de ver seria benéfica para o Evangelho, para Jesus, né? Ele planejava, ele imaginava ter mais visão do que o mestre dos processos. Ele planejava ali algo mais à frente, conseguir a liberdade de Jesus e levá-lo ao poder pelos caminhos do mundo, do interesse do mundo, das conveniências do mundo. Mas, logo mais adiante, percebe amargamente que havia caído numa armadilha, né, do seu próprio orgulho, da sua própria invigilância, do seu apego ainda às coisas do mundo, da sua precipitação. E aí nós conhecemos o desfecho. Ele, infelizmente, acaba deixando a vida pelas portas do suicídio, né, com uma tremenda dor, mas, como ele mesmo informa, há uma entrevista dele no livro Cartas e Crônicas, Irmão X, né, Humberto de Campos, em que Irmão X tem a ocasião de entrevistar o próprio espírito de Judas, que hoje já é um espírito redimido, há muito já é um espírito redimido. Ele conta que fechou, digamos assim, o seu ciclo reparatório, né, depois de muitas experiências dolorosas, de reencarnações na Terra, que ele fechou com uma reencarnação ali na Idade Média, em que foi martirizado por amor a Jesus, né? Muitos aí mencionam, né, identificam ele como sendo Joana d'Arc, né? É uma informação que ele dá a entender na entrevista do Humberto de Campos, Irmão X, embora não afirme o nome, né, mas pela descrição dá a entender. Mas a gente tem uma outra obra de Zilda Gama, O Espírito Vitor Hugo, que confirma, ou pelo menos ali apresenta de fato Judas como tendo reencarnado na figura de Joana d'Arc, que foi martirizada, que foi entregue, também foi traída, digamos assim, entregue, né, e diz ali então que Judas diz que fechou seu ciclo reencarnatório, já é um espírito redimido, já está de volta, reintegrado, né, há muito ao colégio apostólico, embora nós, ao longo dos séculos, tenhamos criado ainda essa visão e alimentado essa tradição de ficarmos aí a malhar Judas, quando muitas vezes temos traído ou negado a Jesus, né, por muito menos. Então, é mais ou menos o que ele fala um pouco também lá na sua entrevista. Quem quiser aprofundar um pouco mais. Mas, enfim, nós conhecemos o desfecho. Mas voltando ao quadro aqui da passagem, Jesus já havia dado alguns recados para Judas antes, né? Ao longo, a gente vê no Boa Nova, outras mensagens do Irmão X, Jesus vinha alertando Judas, porque ele sabia das fragilidades do discípulo, do seu apego ainda à materialidade, algumas convenções do mundo, alguns interesses do mundo. Jesus vinha dando recados, advertências para ele. Na última ceia não foi diferente. Jesus tem um gesto belo, quando a gente entende ali o simbolismo, um gesto muito belo para com Judas. E mesmo nessa última ocasião, né, quando estava ali para ser preso, já sabendo que Judas estava por trás daquilo, que Judas, né, havia dado aquela brecha e tudo mais. Olha que lindo, né? Ainda assim, Jesus o chama de amigo. E a gente fica a pensar, qual de nós, diante de um amigo que, por incompreensão, ou realmente por uma atitude infeliz, por não mais se afinizar conosco por algum motivo, por algum ódio, algum ressentimento, algum amigo que nos traísse, algum amigo que nos prejudicasse, qual de nós, diante dele, o chamaria de amigo? O Caminho da Paz. Reunião Pública de 8/6/59, questão 743. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto. A fome, que atormentava o grupo tribal. A peste, que dizimava populações. O primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor. A ignorância, que alentava as trevas do espírito. O insulamento,
que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência, o cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, a guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea e acabou-se o isolamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fugiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene consegue resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, monstro de mil faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente, sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. No livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte.
E acrescentou serena: A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois a divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, responde-lhe simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Uma vez havia um rei que tinha 10 cães selvagens e muito bravos. Quando um servo cometia algum erro, ele mandava jogá-los aos cães para serem devorados. Um dia, um dos servos mais antigos cometeu um pequeno deslize. Imediatamente, o rei ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo então se atreveu a pedir um último desejo. Ó meu rei, eu o servi por 10 anos. Por favor, poderia Vossa Majestade me conceder 10 dias antes de me jogar aos cães? O rei considerou que era um pedido razoável e resolveu atendê-lo, então colocou-o numa prisão. Na prisão, o servo pediu para preencher o seu tempo ocioso cuidando dos cães durante os seus últimos 10 dias de vida. Os guardas concordaram e o servo passou então a passar o tempo limpando o canil, alimentando os cães, dando banho e muito carinho a eles. Passados 10 dias, o rei ordenou que o servo fosse trazido para ser jogado aos cães. E assim foi feito. No entanto, para surpresa de todos, os cães não atacaram o servo, e sim encheram ele de lambidas e carinho. Muito surpreso e sem entender nada, o rei exclamou: Mas o que aconteceu com os meus cães tão ferozes? O servo respondeu: Eu servi a esses cães por apenas 10 dias, e eles não esqueceram os meus serviços. Já você, meu rei, eu o servi por 10 anos, e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. O rei caiu em si e ordenou que libertassem o servo. Você vê, num primeiro instante a gente pensa: como o rei teve capacidade de fazer isso com seu servo, dando mais importância a um erro, ao invés de focar em todo o trabalho bem feito que o servo já havia feito. Mas se a gente parar para pensar, será que não fazemos isso com nós mesmos de vez em quando? Muitas vezes focamos em uma coisa ruim, em uma coisa que deu errado ou que fizemos de errado,
deixando passar batido todas as outras coisas boas que acontecem e que fazemos. Gratidão é o exercício de focar no bom. É a chave que abre a porta para a felicidade. A chave que destranca a porta para tudo que nós procuramos na vida. Felicidade e contentamento. Pensa sobre isso. O motivo que todos nós queremos alcançar algo na vida, seja algo material ou o que quer que seja, é para depois nos sentirmos felizes. Mas a verdade é que a gente pode sentir essa felicidade agora, aqui nesse instante, se nós formos gratos. E se você ficar em silêncio, sair um pouco do barulho do mundo, do que todos dizem para você ser ou para você fazer, e pensar por um momento pelo que você pode ser grato, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos motivos. Seja grato pela comida na sua mesa, pelo ar nos seus pulmões, pela vida no seu corpo. Seja grato por ter a oportunidade de tomar as rédeas da sua vida, se transformar e decidir agora mesmo que você vai ser grato por tudo na sua vida. Seja grato pela força que você tem para passar pelos momentos difíceis, pela luz no seu coração, que às vezes pode estar um pouco fraquinha, mas a gente sempre pode acender e fazer brilhar ainda mais. Seja grato por poder experienciar essa vida aqui e agora. A beleza e os milagres estão por toda parte, se a gente se permitir enxergar. Existem inúmeros motivos para a gente ser grato. Abra os seus olhos para esse presente lindo que você ganhou. Viver aqui e agora. Muitos não estão tendo mais essa oportunidade. Gratidão pelo dia de hoje, seja ele como for, com os desafios que ele trouxer. Desafios para me fazerem crescer, treinar minha paciência. O que quer que o dia de hoje nos traga, gratidão. E muita, mas muita gratidão por você, pela luz no seu coração. A gratidão tem o poder de acender a luz que existe dentro dos nossos corações. Então vamos ser gratos e juntos iluminar o mundo. Seja amor, seja luz. Namastê. Kisses will never leave. The moon in the sky. Oh, the stars will never sleep. And I will keep waiting. Kisses
presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Boa noite, amado, amada. Aqui estamos nós, mais uma vez, mais uma segunda-feira, com um sentimento bom no coração e com esse desejo muito grande de estarmos conectados, todos nós, mais uma vez. E juntinhos, então, fazermos esse momento de prece, esse momento de oração, esse momento de conexão com a espiritualidade, para que as nossas casas sejam visitadas, para que a espiritualidade possa trazer para todos nós aquilo que tanto necessitamos. Então, nesse momento, nós convidamos todos a estarmos bem sentadinhos, confortáveis, conectados com a espiritualidade, conectados com o amor e lembrando o copo de água, as flores naturais, para quem está em tratamento, os lençóis, né? Para que sejam fluidificados e que possam, então, na quarta-feira, cumprir essa função de suporte, de apoio para o tratamento de cura que receberemos de nossos irmãos que nos visitarão na quarta-feira. Nós aqui estamos, então, mais uma vez, para fazermos esse momento de prece, de reunião sobretudo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, fazendo essa grande comunhão, essa grande ciranda entre todos nós. Cada um no seu espaço, cada um no seu cantinho, mas todos nós juntinhos pedindo a Deus, a Jesus, esse nosso mestre amoroso, esse irmão maior, que nos tragam todo esse arsenal, né, de energias que tanto precisamos, seja para cura, seja para se resolver situações de trabalho, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos. Lembrando então que durante esse momento de prece é um momento em que essa comunicação se faz de forma mais intensa. Então, vamos lembrar daqueles que nós amamos, daqueles que nós sentimos que estão precisando deste apoio, desse amparo, e onde estiverem, eles receberão essa luz, esse amor. E nós, então, também, na nossa casa, imaginando que essa equipe passa por todos os cantinhos da nossa casa, limpando, organizando, convidando entidades que, porventura, estejam aqui em nosso lar, para que sejam encaminhadas, esclarecidas, né? E que possam receber a ajuda que nós também teremos.
Muito importante, né, amados? Porque muitas vezes nós temos presenças em nossos lares e que precisam também desse amparo e dessa proteção. Amado e amada, então, vamos adentrar esse momento da prece propriamente dita, né? Onde nós faremos juntos a oração do Pai Nosso, lembrando de estarmos bem conectados, então fechar os nossos olhos, né? Para que abram a outras visões em nosso ser, para que a gente possa enxergar, sentir com a alma, com os outros corpos, que não só o corpo material. E assim, então, podemos sentir a presença desses nossos irmãos em nosso lar. Vamos juntos, então? Nós convidamos a sentar confortavelmente, a abrir o coração, abrir a mente para essas presenças tão especiais que se fazem nesse momento em nosso lar, e vamos pedir com todo o nosso coração que nos ajudem, que nos apoiem, que nos proteja. Mestre amado Jesus, pedimos então, Senhor Jesus, que seja em nosso lar, que o Senhor e toda essa equipe do amor possam adentrar a nossa casa nesse momento, trazendo-nos amparo, proteção, guiança, enfim, para que nós possamos trilhar cada vez mais esse caminho de amor e de paz para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta e que estão no nosso caminho. Sê conosco, Senhor, dai-nos a paz, ajuda-nos a trilharmos em paz esse caminho de amor. Sê conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, nós pedimos, Senhora, que seja conosco, que nos apoie, que nos auxilie, que nos ajude, Mãezinha, a termos forças para vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Que o teu amor por nós, Senhora, nos ajude a caminharmos decididos em direção a esse campo crístico, em direção a essas verdades eternas. Dai-nos força, dai-nos paz, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amados, nós abrimos então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aí caiu na seguinte mensagem, é no item 6. A afabilidade e a doçura. Nós leremos então um trecho desse capítulo. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, conquanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que,
Tiranos domésticos fazem sofrer sua família, seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo-se compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois, se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, nunca se contradiz, é o mesmo diante do mundo e da intimidade. Ele sabe, aliás, que, se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Essa mensagem, então, nos foi trazida por Lázaro, em Paris, no ano de 1861. Ai, amados, dentro do capítulo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós lembramos bem a continuação, né, dessa bem-aventurança. Porque herdarão a terra. Lembra, amados? Bem, hoje, durante toda a noite, nós pudemos visitar faces dessa mesma palavra, né? Durante toda a noite nós pudemos visitar esse caminho para o bem desenhado em nossos dias, o amor incondicional, né? Nós pudemos ver, através da palavra do CVV dessa noite, né? O quanto nós podemos estar aliados ao bem, ao amor, e fazendo esse caminho da afabilidade e da doçura, ou seja, sendo afáveis, sendo dóceis para todos aqueles que estão no nosso entorno, né? Tivemos na palavra dessa noite do CVV a questão de Judas. Jesus diante da traição, né? Configurada, consolidada no Getsemane, ou seja, no Monte das Oliveiras, né? Ali, Jesus, diante do beijo de Judas, tinha a clareza, né, daquilo que ele já sabia, né? Jesus sabia que haveria esse movimento de traição. E claro, Jesus, com todo o seu amor e com toda a sua grandeza e com toda a percepção que ele era próprio, sabia muito mais, né, do que nós podemos imaginar nessa questão com Judas. Ele gostava muito de Judas, né? E ele sabia o quão Judas estava enredado por uma série de conceitos, preconceitos, pensamentos que levavam a uma cadeia que Judas, logo depois, quando ele percebe o que aconteceu com Jesus, realmente se configura isso, porque Judas fica apavorado, né, amado? Você imaginou para Judas ver que aquele caminho que ele imaginou não ocorreu, né? Jesus não entrou nessa sintonia e nem entraria nunca, né? Isso eram conceitos de Judas. E Judas então busca o suicídio. Tão desesperado ele ficou. Linda aquela passagem que vimos, né? Da mensagem de Maria Dolores, do poema, através de Chico Xavier, que nós podemos ver, ouvir novamente o poema sendo ilustrado, né, nesse pequeno vídeo que assistimos, onde Mãe Santíssima, essa fonte de amor incondicional, consegue visitar Judas e consegue fazer com que ele perceba que aquilo não era um fim, né? Nada, nenhuma dor é finita em si própria, né? Tudo passa, tudo tem uma função, né? E isso também
tinha uma função, né? E Judas, então, aceita o convite de Maria de Nazaré, lindíssima, né? Buscando com esse amor incondicional de mãe, tirando dessa zona abismal, né? Provavelmente do Vale dos Suicidas, né? E levando Judas para uma nova experiência na Terra, uma nova roupagem humana, ou seja, uma reencarnação, né? Como disse Arthur na sua preleção, na sua palestra, há notícias, né, de que Judas reencarnou como Joana d'Arc, amado e amada. É muito lindo o livro espírita contando a trajetória de Joana d'Arc, né? E lá nós podemos ver, na história de Joana d'Arc nós podemos ver, né? Mulher, Idade Média, um momento em que a mulher muito pouco podia falar ou muito pouco respeito tinha, né? Pelo que falava, o lugar da mulher era muito difícil. Então ela nasce mulher, pobre, médium, com uma mediunidade incrível. Desde muito pequena ela via os espíritos grandiosos, né, condutores da França naquele momento. Ela nasceu na região da Lorena, né, na França. E ela, então, com uma tarefa grandiosa, né, de mesmo sendo mulher, naquela situação de pobreza, a França num momento muito difícil, né, e ela, então, consegue chegar ao rei, através da mediunidade e de todo o apoio espiritual, né? Ela consegue chegar e dar cumprimento à sua tarefa, que foi nada mais, nada menos do que salvar a França num momento muito difícil, né? De conflito com a Inglaterra. E a França, que tinha um papel muito grande, né? Para a humanidade. A França, que estava prestes a dar passos muito importantes, né? Na história, por exemplo, na vinda do Consolador, né? Em todo o Renascimento, enfim, a França tinha um papel ali muito importante, né? E Joana d'Arc vivendo na pele também o processo de traição, né? Ela foi traída, né? Vale a pena a gente visitar a história de Joana d'Arc, muito linda. Foi traída e foi à fogueira, né? Mas é lindo, porque no momento em que ela está na fogueira, ela não sente a dor, né? Anjos a retiram e a levam para a espiritualidade, né? Devido à grande contribuição de Joana para a história do amor na Terra, né? Mas, amados, então fica para a gente essa grande reflexão, né? Jesus dando de verdade a Judas em seu coração, desde sempre, né? Se nós lembrarmos na Santa Ceia, né? Na última ceia de Jesus com os apóstolos, ele anunciou a traição de Judas, né? Lembra que ele colocaria um pão molhado de vinho, sendo oferecido então àquele que o trairia, e deu a Judas, né? Então todos sabiam que estava em processo, né? Essa questão da traição. Mas a grande reflexão que fica para a gente sempre é essa, então. Bem, e o que eu faço diante dessa traição, diante dessa frustração, né? De estarmos entre amigos muito queridos, como era o caso de Jesus e os discípulos, e Judas inclusive, né? E aí então a gente sente na pele esse processo de abandono, de ingratidão, né? As pessoas sendo levadas aí, cada um pelas suas ideias, né? Pelos seus pensamentos, pelos seus chamamentos do mundo, e deixando a obra do Cristo, a obra do amor, e muitas vezes deixando-nos sozinhos em situações bem difíceis, né? E aí, entregamos-nos à ira, à revolta, à vingança? Não. Eis a grande hora, não é, amados, de realmente sermos afáveis, dóceis, e assim, primeiro,
nós podemos trilhar e responder pelos nossos caminhos. O caminho do outro é um caminho dele. Ele responderá para Deus. É uma conversa íntima entre cada um e Deus, né? O nosso Pai, que sabe todas as coisas e conduz todas as coisas, né? A nós, então, cabe esse caminho tão amoroso exemplificado pelo Cristo, né? De que nós podemos confiar nesse Deus de amor e entregar cada um a sua guiança, a sua sabedoria e, sobretudo, o seu amor. O amor de Deus que é, meu Deus, imenso, né? E nós, então, podemos encontrar nesse caminho essa matéria-prima, né? Para seguirmos, cada um na sua trajetória, entregando, então, tudo a Deus. Muito difícil, né, amados? Porque isso envolve perdão, isso envolve ressignificação imediata, né, dos caminhos. Mas se nós estamos conectados com esse grande Deus de amor, o nosso protetor, e temos a grandeza da percepção de que somos filhos e que temos um Pai a nos guiar, nós podemos seguir confiantes de que tudo encontrará um bom termo na hora certa. E até lá, a nós cabe sermos afáveis, dóceis, de verdade. Porque se entrarmos no processo de vingança, de ira, né, nós estaremos em sintonia com esse caminho que é um descaminho, na verdade, né? Levando-nos a fazer um caminho de dor, de angústia, como foi, por exemplo, para Judas, né? Imagina quanto tempo Judas não ficou ligado aos abismos, né? Lembrando que uma das primeiras providências do Cristo foi tentar buscá-lo, lembra? Está lá em Atos dos Apóstolos. Jesus tentou ir de encontro a Judas e tentar ajudá-lo, mas não foi possível. Jesus não conseguiu, né? Maria conseguiu, muito tempo depois, e com esse amor de mãe, né? Essa figura maravilhosa que é a Maria Santíssima, né? Então, para nós, fica então nessa noite esse recado muito lindo, principalmente nesse momento em que estamos aí com os ânimos alterados, né? Estamos em meio a um processo de guerra, que se Deus quiser, não se configurará além do que já está, né? Vamos orar muito para que a paz reine, né? Que não encontrem esse caminho que não seja o da mansuetude e da brandura, como diz a mensagem de hoje para nós, né? Porque só herdarão a terra aqueles que forem mansos e pacíficos. Ou seja, a terra será o local de regeneração, onde ficarão as pessoas mansas e pacíficas, né? Que nós possamos então fazer parte desse grupo, de quem ama, de quem é manso, afável, dócil e consegue com verdade, né, fazer a sua caminhada, orando, confiando nesse Pai de amor e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para sermos bons, afáveis, dóceis, mansos, enfim, filhos de Deus, imitadores desse Jesus maravilhoso que deixou esse caminho tão lindo para nós, amparados por essa nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que dá a todos nós essa enxurrada de bênçãos, esse manancial de confiança para nós podermos atravessar fortes, cada vez mais. Então, fiquemos com os olhos nesse Deus de amor e amparados por esse regaço acolhedor, esse colo amoroso que nos protege sempre e que nos ajuda a atravessar as maiores adversidades. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Mãe Santíssima nos ajude a atravessarmos esse momento. Muita paz a todos. Boa noite. Ó minha alma, retorna a tua paz.
acolhedor de seu amor. Ó minha alma, retorna tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me ver.